Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu comecei animado. Se tu é novo aqui nesse canal, se tu não me conhece ainda, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e de segunda a sexta eu sempre trago um vídeo aqui nesse canal sobre desenvolvimento pessoal, sobre vida pessoal, sobre filosofia de vida e sobre o que pode mais nos agregar na nossa vida. Eu quero conversar contigo hoje sobre um tema que me deixou bastante reflexivo. Eu tinha postado um vídeo curto no TikTok e uma pessoa acabou comentando sobre os relacionamentos dela e a partir disso eu refleti sobre alguns pontos que eu acho fundamentais para a gente se relacionar e eu quero conversar contigo a partir dessa reflexão que eu tive. Então bora lá? Bom, primeiramente, eu vou te contar um pouco de como que foi a minha experiência com relacionamentos. Eu tenho hoje 22 anos e por muito tempo, por muito tempo, acredito que uns 20 anos mais ou menos, eu nunca consegui ser feliz sozinho. Eu não sabia o que era a felicidade de estar comigo. E por eu não ter conhecimento e não entender como que é ser feliz sozinho, eu sempre colocava a minha felicidade nos outros. Eu colocava a minha felicidade nos relacionamentos que eu tive. Relacionamentos, quando eu digo, é relacionamentos com pessoas amorosas, amizades. A gente pode ampliar. Não é só relacionamento amoroso, mas é relacionamento num geral. E eu sempre colocava a minha felicidade nas relações com os outros. Só que com o tempo eu entendi e eu vi, a partir de alguns sentimentos negativos, que esse padrão de vida, esse padrão de se relacionar era insustentável. Era insustentável, não era saudável, não era produtivo e eu não estava me sentindo bem comigo mesmo. Então, a partir de alguns processos de busca pessoal, de desenvolvimento pessoal, eu consegui encontrar vamos dizer, um relacionamento comigo mesmo. E eu entendi a importância de se relacionar consigo antes de buscar um relacionamento. Então, a partir desse relacionamento que eu comecei a ter comigo mesmo, eu parei de colocar a minha felicidade nos relacionamentos com os outros. Eu comecei a colocar a minha felicidade na relação comigo mesmo. E eu entendi que para eu encontrar um bom relacionamento, para eu ter um bom relacionamento com outras pessoas, seja amoroso ou amizades, eu preciso primeiro formar um bom relacionamento comigo. Porque eu vou te dizer uma coisa: todos os relacionamentos que eu tive no passado, que eu tive naquele momento em que eu estava colocando a felicidade, a minha felicidade no relacionamento, todos esses relacionamentos se desfizeram. Não tenho mais contato com essas pessoas. Agora, os relacionamentos que eu cultivei depois de ter um relacionamento comigo mesmo, de entender que eu devo ser feliz comigo e não posso colocar a minha felicidade nos outros, a partir desse momento, eu comecei a ter relacionamentos mais duradouros. E esse é um ponto importante. É a partir disso que eu quero conversar contigo. A partir de todo esse cenário, de todas essas experiências, de todas essas reflexões que eu tive, eu quero conversar contigo. É muito importante que tu se encontre antes de buscar um relacionamento. É importante que tu busque encontrar uma felicidade em si para que tu não coloque a tua felicidade nos outros. É preciso, e é uma coisa que eu não concordo com o senso comum, muitas pessoas dizem que tu tem que encontrar alguém para te completar. Eu já não concordo com isso. Eu vejo que para nós termos um relacionamento saudável, nós precisamos estar completos primeiramente. Tu precisa estar completo consigo
para que tu encontre um relacionamento que não te complete, mas que te agregue. Que te agregue, que te transborde. Só beber um gole de água. Por que que eu vejo dessa maneira? Porque, como eu te disse, quando eu tinha o pensamento de que a minha felicidade estava nos outros, eu tinha o pensamento de que os outros deveriam me completar. Só que eu estava enganado, eu preciso estar completo antes. Porque assim, se duas pessoas se relacionam e uma não está completa e a outra está, vai ter um certo desequilíbrio nessa relação, vai ter uma certa dependência. E é a partir dessa falta de encontro que a gente tem com a gente mesmo que a gente pode se tornar dependente emocionalmente de alguém. E quando a gente se torna dependente emocionalmente de alguém, a gente corre muito risco de aceitar qualquer relacionamento e se envolver em relacionamentos que podem ser tóxicos. Quando nós não nos encontramos antes de buscar um relacionamento, nós tendemos a não ter filtros e nós não vemos o valor real que a gente tem. E eu te pergunto aqui uma conversa entre eu e tu. Me diz uma coisa, tu coloca a tua felicidade no outro? Tu está num relacionamento tóxico? Tu está num relacionamento que não está bom? Por um acaso tu está passando por alguma coisa difícil no teu relacionamento? Se a resposta for sim, me diz uma outra coisa. Tu aprendeu a ser feliz sozinho? Tu aprendeu a ser feliz em sua própria companhia sem a necessidade de estar com outra pessoa? Seja sincero comigo, me responde aqui. Pensa nisso. Pensa nisso porque é muito importante a gente refletir sobre isso. Porque se nós não nos encontramos antes de buscar um relacionamento, nós, primeiro, tendemos a entrar em relacionamentos tóxicos e, além do mais, a gente evita criar uma relação duradoura com uma pessoa que já está completa por si só. Porque aquela pessoa que está completa por si só, ela quer encontrar uma outra pessoa que esteja completa por si só. A gente precisa estar completo por si só, ser feliz sozinho, para que a gente construa, que a gente consiga construir um bom relacionamento. E eu vejo, atualmente, que as relações estão muito rasas, estão muito difíceis de se manter por essa falta das pessoas se encontrarem, buscarem a si antes de buscar os outros. É um ponto muito importante e faz a gente refletir bastante. Por quê? Se nós estamos completos por si só, se tu está completo por si só, tu vai saber o que tu merece e o que tu não merece. A partir disso, tu vai ter um bom filtro para se relacionar. Então, tu não vai escolher qualquer pessoa. E quando tu for escolher alguma pessoa, vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa que tu se identifique, vai ser com uma pessoa que te agregue. E esse relacionamento tem mais chance de dar certo do que aquele relacionamento que tu fosse ter caso tu não tivesse feliz consigo mesma. Faz sentido pra ti? Pensa comigo. Pensa comigo. E eu vou te dar um exemplo meu também. Quando eu não estava completo por mim mesmo, quando eu não sabia ser feliz sozinho,
Em todos os relacionamentos que eu tive, sempre existiram algumas reclamações, algumas dúvidas, sempre existiu algum ponto que não era saudável, algum ponto ruim, algum ponto que eu reclamasse. E a reclamação, a insatisfação, muitas vezes vem desse lugar de colocar a nossa felicidade nas mãos dos outros e esperar que o outro faça algo que a gente queira. Porque o outro deve nos fazer feliz. O outro tem essa responsabilidade. Sempre existirão reclamações, dúvidas, questionamentos, quando a gente não encontra a si mesmo antes de buscar um relacionamento. Agora, quando tu está num relacionamento e tu está completo por si só, que é o meu caso atualmente, que eu estou construindo um relacionamento diferente daqueles que eu tive no passado, eu percebi que a minha felicidade não depende da outra pessoa, depende de mim mesmo. Depende de mim mesmo e eu não posso colocar na responsabilidade da outra pessoa a minha felicidade. E quando tu entende isso, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve porque tu entende a tua responsabilidade nos relacionamentos. Tu entende o teu dever no relacionamento. Tu entende que as duas pessoas estão para se agregar, não para se completar. Faz sentido? É algo muito profundo em si, mas é muito importante da gente conversar, da gente debater sobre isso. Eu fico pensando, eu fico refletindo agora sobre todos os relacionamentos que eu tive no passado, sobre tudo que eu já vivenciei em si, todas as minhas experiências, e com o tempo eu entendi que um bom relacionamento, ele não começa quando a gente encontra uma pessoa certa. Um bom relacionamento começa quando a gente encontra a si mesmo. Por isso que tu tem que focar em se encontrar antes. Então, a partir de tudo que eu disse, a partir de tudo que eu falei, eu quero te falar algo que eu gostaria de ter escutado no passado, que é, antes de tu buscar um relacionamento, antes de tu buscar construir alguma relação, busca ficar mais em si. Busca ficar mais em si, busca se encontrar antes. Busca ser feliz sozinho. Porque se tu não tiver essa busca interna, essa busca de si, tu nunca vai conseguir ser feliz de verdade. Tu sempre vai colocar a tua felicidade nos outros. Tu vai colocar uma responsabilidade que o outro não tem, que não deve ter sobre ti. Se tu não focar em si e tu colocar a tua felicidade nas mãos dos outros, tu vai estar também sendo egoísta e dando um dever para outra pessoa que ela não deveria ter. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Entenda uma coisa. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Mas também não significa que num bom relacionamento, que num relacionamento que as duas pessoas se agreguem, que as duas não vão ter momentos felizes juntas. São coisas bem diferentes.
Mas tu precisa entender que tu precisa construir a si mesmo antes de tu querer construir algo com alguém. Porque se tu quiser construir algo com alguém e não construir algo internamente, não construir algo próprio teu, tu vai construir algo sem base e uma hora vai desmoronar. Uma hora vai desmoronar. E eu não te digo isso da boca para fora, não te digo isso como uma possibilidade, vai acontecer. Vai acontecer porque já aconteceu comigo. Já aconteceu. Então, eu estou te dizendo tudo isso aqui a partir de experiências, a partir da minha visão do que eu já vivenciei em relacionamentos, de todo o meu processo. E também é muito importante que tu entenda uma coisa: os nossos relacionamentos, todas as pessoas com quem a gente convive, vão influenciar no modo de ser, no nosso modo de ser. Então, todos os relacionamentos que tu tiver irão te influenciar. Se tu tiver um relacionamento tóxico, se tu for dependente emocionalmente de alguém, aquilo vai influenciar no teu modo de ser. E se tu quiser que esses relacionamentos te influenciem para um modo de ser saudável, tu precisa construir relacionamentos saudáveis. Só que essa construção começa a partir da construção de si. A gente precisa buscar se relacionar consigo mesmo para buscar se relacionar com os outros. Tu precisa seguir isso. Se tu quiser realmente ter uma vida significativa, se tu quiser viver bem. Porque se tu não fizer isso, olha, tu pode ficar preso a diversos relacionamentos, tu pode ficar dependente emocionalmente, são várias questões. E depois, quando tu fica dependente emocionalmente, quando tu fica num relacionamento tóxico e tu coloca a tua felicidade nas mãos das outras pessoas, da outra pessoa, fica muito mais difícil tu sair daquele relacionamento. Fica muito mais difícil e não é fácil sair de um relacionamento assim. É por isso que tu deve ver muitas pessoas que estão em relacionamentos tóxicos e não conseguem sair desses relacionamentos. Por quê? Porque elas colocam a sua felicidade na responsabilidade do outro e elas acreditam que elas só vão ser felizes com aquela pessoa. Só naquele relacionamento. Elas não construíram um bom relacionamento consigo mesma. E é por isso que tu deve construir um bom relacionamento consigo se tu quiser ter bons relacionamentos. Tudo isso que eu te falei era uma coisa que eu gostaria de ter escutado no passado. Só que, claro, nem sempre a gente escuta. Nem sempre a gente tem a oportunidade de realmente entender, de realmente compreender alguma coisa. Então, eu estou aqui te passando o que eu gostaria de ter escutado. Se tu escutar o que eu falei, tudo que eu disse aqui nesse vídeo, e tu buscar realmente a construção de um bom relacionamento próprio, eu te dou, olha, 99% de certeza que os teus próximos relacionamentos serão mais saudáveis e serão melhores. E tu vai ser mais feliz também internamente. Porque não há nada mais belo, não há nada mais satisfatório do que ser feliz em sua própria companhia. De verdade. De verdade, encontre esse local de felicidade interna teu. Eu quero que tu encontre isso. E é por isso que eu estou aqui. Se tu ficou até o final desse vídeo
e tu não me conhece, é sobre isso que eu falo aqui, nesse canal. Sobre desenvolvimento pessoal, sobre relacionamentos, sobre vida. Sobre como que a gente pode construir uma vida um pouco mais significativa, um pouco mais saudável. Certo? Então, se fez sentido para ti esse vídeo, se te tocou de alguma maneira, vai aqui no meu canal e se inscreve. Se inscreve e se tu tiver vontade, se tu foi tocado mais ainda e tiver vontade de deixar algum comentário, alguma coisa, alguma experiência, algum relacionamento, alguma situação que tu já viveu e que tu se lembrou nesse momento, fica à vontade de colocar aqui também, porque daqui a pouco alguma pessoa pode precisar desse conselho, pode precisar escutar a tua experiência. Então, comenta aqui e vamos realmente construir uma vida mais significativa. Então, estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe mais. Até, estamos juntos.